Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Hoje é mais um vídeo de um assunto que foi pedido por vocês. Quero começar fazendo uma pergunta. Você sabe qual que é a diferença entre um teste de diferença e um de similaridade? Será que é tudo igual? Será que não é? E aí eu te digo, é tudo igual, mas é diferente ao mesmo tempo. E eu não tô doida não, você vai entender até o final desse vídeo. E claro que entender esses conceitos de similaridade e diferença para aplicar o teste correto vai te levar a entregar o produto certo para o seu consumidor. Vamos começar falando sobre o que é um teste de similaridade e o que é um teste de diferença. O teste de similaridade ele tem o objetivo de demonstrar que não existe diferença significativa entre duas amostras, ou seja, de provar que elas são similares. O teste de diferença, por outro lado, o objetivo dele é descobrir se existe diferença sensorial perceptível entre duas amostras, ou seja, provar que duas amostras são diferentes entre si. Peraí que tá confuso, né? Me dá um exemplo, quando que eu uso cada um? Vamos lá. Teste de similaridade. Eu uso quando eu quero confirmar que não existe diferença entre dois produtos. Exemplo, eu troquei a embalagem do meu produto e eu quero confirmar se depois de certo tempo de armazenamento, esse produto continua igual, independente daquela embalagem que eu modifiquei. Eu espero que ele fique igual, eu não espero que o meu produto mude. Então, eu aplico um teste de similaridade. No teste de diferença, eu quero confirmar que existe diferença entre dois produtos. Exemplo, eu troquei um fornecedor de matéria-prima de determinado ingrediente para que o meu produto não desenvolva mais sabor ranço durante o shelf life. Eu espero que o meu produto fique diferente, eu espero que ele não desenvolva mais o sabor ranço como ele vinha fazendo. E aí, nesse caso, eu aplico um teste de diferença. Mas e aí, né? No fim das contas, similaridade e diferença são a mesma coisa ou não são a mesma coisa? Bom, os objetivos, eles são diferentes, né? Como eu já expliquei para vocês. Só que a forma de aplicar o teste, ela é exatamente a mesma. Para esse caso dos testes de similaridade e diferença, são aplicados aqueles métodos discriminativos. Exemplo, comparação pareada. Lembra que é aquele que você entrega duas amostras para o seu avaliador e pergunta ou se elas são iguais ou diferentes, ou qual é mais intensa em determinado atributo. Tem também o duotrio, que é aquele que você entrega uma amostra padrão, duas codificadas, e pede para o seu avaliador dizer qual que é igual ao padrão. Tem também o teste triangular, que é aquele que você entrega 3 amostras para o seu avaliador e pede para que ele diga qual amostra ali que é diferente das demais. Bom, já te falei que os objetivos são diferentes, os testes que a gente aplica são os mesmos, mas aí o que muda então? Mudam os parâmetros que você vai selecionar para o seu teste e, consequentemente, isso altera o número de avaliadores que você vai precisar. E é aí que está o pulo do gato. E se você não souber disso, provavelmente você vai aplicar esses testes do jeito errado. E não dá para ficar sem os métodos discriminativos, né, gente? Eles estão entre os mais usados aí dentro de uma rotina de P&D, podem ser usados em vários contextos, então eles são muito importantes, eles são simples de aplicar, né? São metodologias relativamente fáceis, tem ali poucas perguntas, é uma perguntinha só que você faz para cada método, e muitas vezes são esses testes que você vai precisar para o objetivo da sua pesquisa e para entregar o seu produto certo. Então, não dá para ficar sem eles. E aí, é essencial você entender esses parâmetros do teste que eu vou te mostrar para poder aplicar os seus métodos discriminativos com a qualidade que você precisa, né? Esses parâmetros que você precisa conhecer e que eu vou falar deles agora são alfa, beta e proporção de discriminantes, que a gente chama de IPB para os íntimos. Para entender esses parâmetros, eu tenho que voltar lá no conceito da estatística do teste de hipótese. Eu vou estar trabalhando com apenas uma parcela de toda a população, né? Quando eu aplico uma análise sensorial, eu aplico ali com um grupo reduzido de pessoas,
mas eu espero que quando esse produto vá para o mercado, aquele resultado da sensorial que eu fiz também valha para aquele público, né? Ele represente de alguma forma aquele público. Então, eu vou estar trabalhando apenas com uma parcela da população, mas espero essa reprodução em linhas gerais quando eu soltar esse meu produto no mercado. E aí, como eu não estou estudando uma população inteira, né? Eu estou estudando só uma pequena parte dela, eu não tenho como ter 100% de certeza de que aquele teste que eu fiz, ele vai se reproduzir na população geral. Então, eu tenho que definir o tamanho dos riscos que eu estou disposta a assumir, quanto de erro que eu estou disposta a aceitar nos meus resultados. O que é a sua hipótese, né, num teste de hipótese? Nada mais é do que a pergunta da sua pesquisa, o que você quer saber. Exemplo, essa modificação alterou o sabor do meu produto final? E aí, para responder essa hipótese, aceitar ou rejeitar essa hipótese em linguagem estatística, você tem algumas possibilidades. Primeira delas, você pode fazer o seu teste e concluir que sim, a modificação que você fez alterou o sabor do seu produto final. E aí, quando você solta esse produto no mercado, realmente seus consumidores percebem essa alteração. Ok, você tomou a decisão correta. Ou então você faz o seu teste e conclui que não, a modificação do seu produto, ela não alterou o sabor final. E aí, quando você solta esse produto no mercado, seus consumidores realmente não percebem a modificação que você fez. Ótimo, perfeito, também tomou a decisão correta. Nesses dois casos, de alterar o sabor e os consumidores perceberem, não alterar o sabor e os consumidores não perceberem, você tomou a decisão correta. Mas também pode acontecer de você tomar a decisão errada. E o alfa e o beta, eles vão servir para que você determine o quanto você está disposto a errar. Tem dois tipos de erro que você pode cometer. O erro do tipo 1, que é o alfa, e o erro do tipo 2, que é o beta. O erro do tipo 1, ele é o falso positivo. É quando você conclui no seu teste que a sua modificação alterou sim o sabor do seu produto final, mas na verdade ele não alterou. Quando isso vai para o mercado, isso não é percebido pelos seus consumidores. Já o erro do tipo 2, ele é o falso negativo, ou seja, é quando você conclui no seu teste que sua modificação não alterou o sabor do seu produto final, mas na verdade ele alterou e quando ele vai para o mercado, todo mundo percebe. Tem uma charge que eu vi num livro de estatística já faz muito tempo, que eu achei muito fácil para entender esses dois tipos de erro, né? O falso positivo e o falso negativo. Ele é uma consulta médica, no primeiro quadro tem um homem e na segunda uma mulher bem barriguda. E aí, no quadro do erro do tipo 1, que é esse do homem, o médico chega pro homem e tem um balãozinho assim escrito, você está grávido. E aí no balãozinho, no quadro do erro do tipo 2, né, que é o da mulher barriguda, bem barriguda, tipo 9 meses, o médico chega para a mulher de barrigão, o balãozinho de fala dele é, você não está grávida. Então eu acho uma forma divertida e fácil de entender esse falso positivo e falso negativo. O que é importante também que você saiba é que o alfa e o beta, né, os erros do tipo 1 e do tipo 2, eles estão relacionados. Então, necessariamente, se você diminui um, o outro aumenta e vice-versa. O único jeito que você tem de diminuir os dois juntos é aumentando o seu número de avaliadores. E aí, mesmo assim, aumentando o número de avaliadores, essa relação nunca deixa de existir, tá bom? E é isso que nos leva a entender por que os testes de diferença e similaridade são diferentes. Como o meu objetivo é diferente, o erro que eu preciso priorizar que seja menor também é diferente. Porque como é uma relação, eu preciso escolher um para diminuir. E o outro, eu posso flexibilizar um pouco mais. E é essa a diferença. Esse que é o ponto de diferença entre testes de diferença e de similaridade. No teste de diferença, eu quero confirmar que existe diferença entre dois produtos.
Então, eu tenho que minimizar o meu alfa, o meu erro do tipo 1, o meu falso positivo. Eu não quero de jeito nenhum concluir na minha pesquisa que as minhas amostras têm uma diferença que na realidade não existe, que o consumidor não percebe. Então, nos testes de diferença, o ideal é que você trabalhe com alfas mais baixos, mais próximos de 0,05, por exemplo, mais próximos de 5%. Já o beta, nesse caso dos testes de diferença, você consegue flexibilizar. E aí dá para usar 0,1, 0,2, né, 10, 20% aí como seu beta. Já nos testes de similaridade, você quer confirmar que não existe diferença entre dois produtos, que eles são similares. Então, o que você tem que minimizar nesse caso é o seu beta, seu erro do tipo 2, o seu falso negativo. O que você não quer de jeito nenhum que aconteça num teste de similaridade é você concluir na sua pesquisa que as suas amostras são iguais, quando na verdade elas têm diferenças perceptíveis, os consumidores vão pegar essa diferença. E aí, nesse caso, é com o beta mais baixo que você vai trabalhar. Você vai selecionar um beta aí próximo de 0,05, próximo de 5%. E o alfa é que pode ser flexibilizado nesse caso, e aí dá para usar 0,1, 0,2, 10, 20% de beta. Um outro parâmetro importante também é a proporção de discriminantes. O próprio nome já diz mais ou menos o que ele significa, né? A proporção de discriminantes, o PD, é a proporção de pessoas que vão perceber essa diferença entre os produtos. E aí eu também tenho tratamentos diferentes para teste de diferença e para teste de similaridade. Se eu estou querendo provar que duas coisas são iguais, como no meu teste de similaridade, eu tenho que ser mais rígido com o meu PD, com a minha proporção de discriminantes. Eu quero que essa porcentagem máxima de pessoas que vão perceber a diferença entre os meus produtos seja a menor possível, até uns 35% no máximo. E se eu estou querendo provar que duas coisas são iguais, e se eu estou querendo provar que duas coisas são diferentes, né, que aí é o caso do meu teste de diferença, aí eu posso ser bem flexível com o meu PD, usar até 40%, 50% na proporção de discriminantes. Na prática, o que isso muda? O seu teste ser de similaridade ou ser de diferença? Quando você for buscar nas suas tabelas dos métodos discriminativos o número de avaliadores recomendados para aquele teste, você vai usar justamente esses valores de alfa, beta e PD. E aí você vai ter que jogar com eles dentro do seu objetivo e encontrar o número mínimo de avaliadores que você deveria ter. E aí você pode jogar de acordo com o objetivo da sua pesquisa, especialmente se ela é de similaridade ou de diferença, e também dentro daquela possibilidade de avaliadores que você tem. E aí, se você precisar, por exemplo, fazer com um número menor do que o número de avaliadores que estão tabelados, você vai saber exatamente os riscos que você está correndo, né? Na prática, você vai ver que os testes de similaridade, quando você precisa ser mais rígido com o beta e o PD, você vai precisar aplicar seu teste com mais gente do que quando você vai fazer um teste de diferença, quando sua maior preocupação nesse caso é o alfa. E eu queria deixar bem claro que não é uma escolha do pesquisador você fazer um teste de similaridade ou fazer um teste de diferença. O que vai determinar isso é o objetivo da sua pesquisa, é a pergunta que você quer responder com ela. Então, você quer provar que duas amostras são diferentes, você vai usar o teste de diferença. Você quer provar que duas amostras são iguais, você vai usar o teste de similaridade. Bom, agora eu tenho certeza que ficou claro para você por que os testes de similaridade e de diferença são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? E lembre-se sempre, se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário ou me manda uma mensagem que eu vou responder para você. E se tiver sugestões para próximos vídeos, também pode ficar à vontade para mandar. Até a próxima!